Além da ótica selada e o Mink, ele tem um Android 9 não homologado. Todos os aplicativos de streaming que eu testei nesse projetor funcionou. Ele tem 1 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento. Ele é 720p nativo, mas tem um suporte a 1080p, tem o Wi-Fi e também o Bluetooth. E na parte estrutural e estética, é uma estética que me agrada. Esse projetor aqui pesa 1,3 kg. Tem esse tecido aqui na parte da frente, tem um Bytec. Isso aqui é emborrachado. Tá? O botão, só tem um botão de liga e desliga aqui na parte de cima, que essa parte é iluminada. Na parte de baixo ele vai vir a entrada para você colocar a rosca. Não tem a furação de 4 pontos, mas como esse projetor é levinho, dá para utilizar facilmente somente a rosca central. Com certeza esse projetor é bivolt, aqui é a entrada do cabo de alimentação. E olha que interessante, ele já vem a câmera para realizar o autofoco. E vocês podem notar que não tem como fazer o foco manual. Esse projetor aqui tem foco eletrônico, além do autofoco também tem ajuste de Keystone. Comentando das entradas dele, ele tem uma entrada HDMI, que daqui a pouco a gente testa o input lag, mas já vou passando spoiler para vocês, ele tem um baixo input lag, principalmente pela sua faixa de preço. Entrada USB para você colocar vários dispositivos, pendrive, mouse, teclado, e pelo que eu testei, ele funciona, tá? Você colocar um Fire TV Stick e ele consegue alimentar por aqui. Tem uma entrada P2 para você colocar dispositivos de áudio, né? Mas como eu falei para vocês, tem como você fazer a conexão via Bluetooth e tem uma caixa de som de 3 watts que eu também vou trazer o teste para vocês aqui. Tudo bem certinho. E o brilho dele, conforme o fabricante, tem 300 ancilumens, mas eu sempre faço testes aqui no canal. E ele chegou a 170 ancilumens, então é um projetor voltado para ambientes escuros. Mas vamos lá, que eu vou mostrar para vocês a instalação e os testes. Daqui a pouco eu volto e falo aqui algumas coisas com vocês. Realizei a instalação dele aqui. Deixa eu até mostrar a distância desse projetor, quanto ele está da parede ali. Ele está aí quase 2,70 m da tela e também está quase praticamente a 100 polegadas. Então o throw rate dele é muito bom, você não precisa de espaços muito grandes assim para ter telas gigantescas esse projetor. O que eu indico é deixar aí no máximo aí 100, 110 polegadas. Acima disso não vai ficar tão bom, porque o brilho dele não é feito para isso, né? O projetor aí para você deixar 80 a 100 polegadas já te entrega uma imagem muito boa. Ele fez o autofoco sozinho, eu não mexi no foco eletrônico dele. Ele conseguiu focar muito bem. Lógico, bem aqui no cantinho vocês vão perceber um levezinho desfoque, talvez ali um pouquinho, mas ele está conseguindo focar muito bem, dá para ler tudo mesmo em 100 polegadas. Vou fazer o testezinho aqui, estou dentro do YouTube nativo dele, só para vocês entenderem como é que fica o áudio dele, tipo num espaço como esse aqui. O som dele, pela proposta, ele fica muito igual a projetores aí que tem caixa de som de 5 watts. Mesmo ele contendo 3 watts, fica aí acima daqueles projetores como HY300, 320. Dependendo do espaço, ele não vai precisar de caixa de som Bluetooth, mas dependendo da situação, se você já tem uma caixa de som Bluetooth, você vai ter uma experiência melhor. Como sempre faço em todos os vídeos de análise completa, vídeo aqui ó, em 1080p, e uma coisa que está me chamando a atenção logo de cara é a questão ao foco. Ele vai ter um levezinho de desfoque nas laterais, mas levando em consideração o valor desse projetor, ele está conseguindo focar muito bem, cara. Eu sempre falo isso com vocês em alguns vídeos, que eu acho incrível o projetor com essa faixa de preço, com ótica selada, entregando essa qualidade de imagem. O que ele vai ter é um pouquinho, mas é bem pouco, tá? Ghosting, que é aquele sombreado em letras brancas em telas escuras. Nada que vai atrapalhar a legenda, os vídeos, mas eu preciso comentar isso com vocês, né? A experiência eu vou trocando com vocês. Quando eu faço os vídeos aqui, né, na gravação vai ficar um pouco diferente, mas eu sempre deixo assim 50, 60 polegadas nessa parte. Então o ideal para extrair o máximo desse projetor é você deixar até 100 polegadas no máximo, porque você acaba espaçando o brilho também, depois de uma certa polegada ele também já não consegue focar tão bem. Então é um projetor voltado para esses espaços menores e ambientes escuros. Mas dessa forma que eu estou assistindo o vídeo está muito bom, tá rodando aí com certeza 60 Hz, a imagem está bem fluida. Deixa eu pegar uma imagem com um pouco mais de detalhe, ó. Essa aqui também tem bastante detalhe, dá para ver bastante coisa. Cara, a qualidade da imagem está muito boa, como disse para vocês, me impressiona projetores com esse valor aí, entregando uma qualidade de imagem muito boa. Lógico que eu vou deixar outras imagens para vocês. Deixa eu botar essa imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo aí. Teste de input lag, coloquei no HDMI espelhando via Windows Monitor de 1 GMS. Só mostrar uma configuração bem rapidinho. Ele vem no modo automático, ele detectou pelo menos aqui o computador. Deixa eu ver se aí, tá focando. Então, em mais configurações, você coloca aqui no modo gráfico, mas ele vai estar aqui ó, no modo automático. Mas ele consegue detectar, quer ver? Ó, no modo automático, vou até mostrar aqui, que ele desliga o redução de ruído, que é o Mink. Então, quer dizer que ele está naquele mesmo modo, mas mesmo assim eu vou deixar aqui ó, no modo gráfico. E olha o input lag. Antes de mostrar o input lag, olha como que ele está próximo
aí da parede, ó, até apagou aqui, mas deixa eu fazer aqui de novo para vocês, que ele está, eu vou voltar aqui, em 90 centímetros, 92 centímetros da parede, ele consegue focar. Se eu chegar mais próximo ainda, ele consegue focar também. Ele deve estar aí mais ou menos umas 35 polegadas, mais ou menos. E olha, esse input lag me impressionou. Dá para jogar tranquilamente, principalmente aí jogos offline. Ele fica em torno de 30 ms, tá? Abaixo de 50 ms já dá para jogar aí tranquilamente offline, você não vai sentir tanto. Jogos FPS assim online abaixo de 20 ms, mas dá para jogar tranquilamente, gente. Olha só, o projetor bem completinho. E ó, você não vê muito atraso, você vai ter que colocar aí na câmera lenta para perceber esse atraso entre o monitor e o projetor. E com a câmera térmica para olhar a dissipação de calor desse projetor, eu também vou colocar o consumo de energia desse projetor, a parte da frente, onde tem a captação do ar frio, e atrás fica a saída do ar quente na parte de baixo. Ele está ligado há quase 2 horas aí, e a máxima bateu 47 graus, que é a temperatura estável comparado com outros projetores. E antes de passar meu veredito final, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar se tem a opção de dar hype num vídeo que ajuda demais. Agradecer a todo mundo de novo, mais uma vez aí, pelos 20 mil inscritos, é uma marca muito boa, principalmente falando de projetores. E falando logo dos pontos positivos, levando em consideração o valor desse projetor que fica aí abaixo de R$500, pegando no link e dá uma conferida nos cupons. E uma coisa que eu não falei no início do vídeo em questão, assistência técnica da Bytec e a garantia. Esse produto aqui tem 1 ano de garantia e tem assistência técnica da Bytec aqui no Brasil. E tem outras marcas, pra vocês terem ideia, que utilizam assistência técnica da Bytec para fazer a manutenção de alguns projetores. Mas um ponto positivo que chama muita atenção pelo valor dele é em questão a ótica selada. Então você não precisa ficar abrindo o projetor para ficar fazendo manutenção nele, né, limpando as lentes. O input lag dele é muito baixo pelo seu valor, mas eu vou comentar sobre o input lag daqui a pouco com vocês. Tem a opção de Mank, tem um throw rate baixo, então você não precisa de muito espaço para ter telas aí de 100 polegadas. Tem um alto foco eletrônico. O alto foco, dependendo da situação, não vai ficar 100%, mas como tem lá no controle para você mexer no foco eletrônico, vai ficar muito bem ajustadinho. O consumo dele também é muito baixo e a temperatura dele também tá bem estável. Agora, um ponto que eu preciso comentar com vocês, eu utilizei lá no Xbox, eu tive uma quebra de FPS a 1080p. No Xbox, mas eu coloquei em 720p, como ele é HD, né, a resolução nativa dele, ele rodou tranquilamente. No PC, em 1080p, eu não tive problema nenhum. Eu não sei se foi alguma coisa da conexão, do cabo HDMI, mas eu preciso comentar isso aqui com vocês. Com certeza vale muito a pena esse projetor, tem muito recurso interessante. Marca Bytec também, alguma coisa que vocês pedem. Produto chinês normalmente não tem assistência técnica e a Bytec tem assistência técnica. Então, muito obrigado a todo mundo. Eu vou talvez trazer comparativo com outros projetores aqui no canal, então deixem aí nos comentários qual comparativo que você quer que eu faça com esse projetor. Pô, valeu, abraço, tamo junto.